Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula, a mais um encontro na escola, você mais, na vida, na carreira e nos negócios. É um prazer estar aqui contigo. E olha, o que eu vou compartilhar com você hoje pode e vai mudar sim se você aplicar esses conceitos que eu compartilhar contigo na sua vida. Você vai ter uma grande transformação nas mais diferentes áreas da vida. Então, presta muita atenção e não só presta atenção, tá? Usa tudo aquilo que eu compartilhar contigo hoje, porque isso que eu vou compartilhar com você vai determinar ou o seu sucesso ou o seu fracasso. E as pessoas não têm a noção do quanto isso é poderoso. Você deve conhecer pessoas na sua vida que patinam, ou você mesmo, né? Puxa, tenta, faz, mas não tá indo, não tá dando certo. E muitas vezes a grande questão pelo que não está dando certo está atrelado a esse tema que a gente vai conversar agora, que se chama mindset. Eu posso te afirmar, e aí eu tô falando não da Mariana, mas de diferentes pesquisas, né, que mostram que sim. Gente, os nossos pensamentos, a forma com que a gente configura e acredita nas coisas, tanto em nós quanto nas coisas da nossa vida, vai determinar muito sim do nosso futuro. Então, vem comigo e ó, eu separei para a gente começar de uma forma muito prática. Então, eu vou te pedir uma gentileza: pega um papel, pega uma caneta, porque a gente vai precisar, tá? Eu preparei aqui alguns slides e eu já vou começar com um exercício prático, tá? Então, faz o seguinte, com esse papel, com essa caneta, se você não tem, pausa esse vídeo, pega lá, volta aqui com a gente. Eu quero que você faça o seguinte, eu vou te trazer aqui nesse slide algumas palavras, algumas frases, e eu quero que você complete, escreva aí nesse teu papel o que te vem na cabeça quando eu falo nessa frase, tá? Mas a primeira coisa que vem nos seus pensamentos a hora que eu falo essa frase. Então vamos lá. Primeira questão que eu quero que você reflita é isso daqui. Eu sou três pontinhos. Responde aí para mim e anota. O que vem na tua cabeça? Pode anotar aí no papel. Eu sou. Vamos para o próximo. Família é. Três pontinhos. Anota a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode anotar. Vamos para o próximo. Dinheiro é. Três pontinhos. Primeira coisa, pode anotar. Seja bem sincero com você mesmo, tá? Dinheiro é. O que vem na tua cabeça quando a gente fala em dinheiro? Vamos para o próximo. Pessoas são. Três pontinhos. Complete a frase. O que te vem na cabeça quando eu falo pessoas são? Próximo. Homens são. Três pontinhos. Complete a frase. Próximo ponto. Mulheres são. Três pontinhos. Complete a frase. Vai lá. Vamos pro próximo. Relacionamentos são. Três pontinhos. Também complete a frase. Que vier na tua cabeça, tá? Sem censura. Deixa vir. O importante aqui é você deixar vir. Quanto mais sincero você for, melhor. Liderança é. Três pontinhos. Próximo ponto. Minha equipe é. Três pontinhos, sendo você um líder ou não, tá? Pode ser a equipe que você trabalha junto. E se você não trabalha, pode pensar na equipe da tua casa, tá bom? Ou nos seus amigos, se você mora sozinho. E por último, quero que você reflita: minha empresa é. Três pontinhos. Vai lá. Tudo bem?
Por que eu tô te pedindo para refletir sobre isso logo no início da nossa conversa? Para você começar a ter consciência, porque a autoconsciência é um dos fatores que gera transformação na gente. Na verdade, a gente só consegue evoluir se a gente se conhecer. Eu quero que você comece a conhecer os seus próprios pensamentos a respeito das coisas. Sabe por quê? Eu vou passar o meu slide. A Carol Dweck foi uma psicóloga que escreveu um livro que se chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. É um best-seller. Se você ainda não leu esse livro, pode ler. Fala muito sobre essas pesquisas, inclusive que eu vou trazer para você aqui. E ela traz muita pesquisa a respeito do assunto, mas ela diz o seguinte, ela diz assim, olha, a opinião, opa, passou aqui sem querer, a opinião que você adota a respeito de si, o ponteiro aqui, vou voltar aqui, tá? A opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Então significa, olha para o teu papel e vê o que você anotou a respeito das coisas. Eu posso te dizer, junto com a Carol, que isso vai afetar a maneira com que você leva a vida. Isso vai te levar ao seu sucesso ou ao seu fracasso nas mais diferentes áreas da sua vida. E olha, gente, eu poderia, se eu olhar o teu papel, eu poderia te dizer, afirmar, se você teria sucesso ou fracasso nessas áreas. E olha que eu não tenho bola de cristal nenhuma, tá? E nem tenho a intenção de ter. Mas a gente sabe, né, brincadeiras à parte aqui, vamos falar mais sério, a gente sabe que, por exemplo, se você acredita, né, se você colocou aí na parte de relacionamento, que relacionamento é uma coisa ruim, que é algo que lhe traz ou lhe trouxe muito sofrimento, e se você começar a acreditar que isso é uma verdade, né, se esse pensamento for bastante recorrente, isso na verdade vai ser uma verdade para você. E você vai viver com esta verdade. Só que a gente tem que entender que a sua verdade não é uma verdade universal. Então, muitas vezes, até para você parar para refletir, a tua verdade não é uma verdade universal. Lembra sempre disso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. São pensamentos. E pensamentos podem ser mudados. E aí que a gente tem que entender como é que funciona o desenvolvimento do nosso mindset. Então, se lá você escreveu que, puxa, eu sou uma pessoa, escreveu algo negativo a respeito de você, é o que você está pensando nesse momento que vai afetar o seu futuro. Agora, Mari, tem como eu mudar esse tipo de pensamento? Lógico que tem. Em muitos momentos da vida, a gente vai precisar trazer para a consciência esses nossos pensamentos para reavaliar e ver se eles estão sendo positivos ou se eles estão sendo negativos. E se você perceber que eles estão te atrapalhando, que eles estão sendo negativos, a gente pode sim dar conta através de técnica, através de ferramentas, para mudar um pouco esses pensamentos do nosso próprio mindset. Tudo bem até aqui? Só uma introdução. Então, muito cuidado, eu vou voltar aqui no meu slide com a forma que você vem pensando a respeito das coisas da sua vida, tá? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que é o mindset? A gente escuta tanto essa palavra por aí, né? Vamos desmistificar um pouquinho ela. Mindset nada mais é do que o teu modelo mental. Então, é a maneira como uma pessoa pensa e vai ser a configuração dos seus pensamentos, que podem ser positivos ou negativos, como eu já contei. Ele é composto por ideias, por crenças e por valores. Qual que é a diferença de uma ideia e de uma crença? Uma ideia é quando vem esporadicamente na sua mente. Agora, se você começar a pensar sobre isso começa a virar uma crença. E as crenças, elas podem ser fortalecedoras, o que é muito bom, vai te ajudar a chegar nos seus objetivos, mas as crenças também podem ser limitantes. E olha que a gente tem muitas
crenças limitantes. Por isso é importante conhecer para trabalhar elas. E também o nosso mindset tem a ver com os nossos, aqui que eu coloquei, com os nossos valores. O que são os nossos valores? É tudo aquilo que é importante para você. E se é importante, você vai lá e vai fazer. Então, entenda que os nossos valores determinam as nossas atitudes. Tudo bem? Então, vai estar o seu mindset enraizado nisso tudo. O que acontece? Esse modelo, então, ele é responsável pela maneira como o indivíduo compreende, enxerga e julga tudo o que acontece em sua vida, motivando as suas decisões e as suas atitudes. Então, se eu acredito que eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em Excel, o que vai acontecer? Esse não sou ser bom pode se tornar uma crença e você nunca vai conseguir mexer no Excel porque você bloqueou teu pensamento para isso. Você já disse que você não é bom naquilo, você tá entendendo? Então, esse pensamento muitas vezes vai motivar as suas decisões e as suas atitudes, tá? Então, trata-se da percepção que cada um tem da realidade em que está inserido e que vai nortear a sua vida. Perceba que eu coloquei aqui, ó. Trata-se da percepção que cada um tem da realidade. Então, é a sua percepção frente à realidade. Mas muitas vezes não é uma verdade absoluta. É como você está percebendo o mundo. Sabe aquela história de o copo cheio, metade do copo, né? Você pode dizer que o copo está cheio e que o copo está vazio. É a tua percepção que está ditando isso. O teu mindset também vai ser a sua percepção, tá? Motivado por muitos eventos da sua vida, lógico. O que acontece? Se esse pensamento ele for muito recorrente, tanto positivo como negativamente, isso vai virar uma convicção, que é nada mais é do que um sentimento de certeza em relação a algo. Então você vai ter certeza absoluta que aquilo não é para você. Isso é uma crença, mas quem disse que não é para você? Você está entendendo? Isso vai construindo seus pensamentos, moldando a sua percepção, a sua realidade e qual que é a consequência disso? Vai moldando o seu destino. Então você está procurando um emprego e você começa a pensar fortemente que esse emprego não é para você, que tem muita gente na fila, que você não é tão capaz assim. Aí você vai para uma entrevista com esse tipo de pensamento. Pensa comigo, o que esse tipo de pensamento gera em você? Gera emoções positivas ou negativas? Provavelmente emoções negativas, certo? Gerando emoções negativas, como vão ser os seus comportamentos na entrevista? Você não vai agir com autoconfiança. Você vai ficar nervoso, você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro. E talvez você não fale o que precisa ser dito, talvez você esqueça alguma coisa de falar para a entrevistadora. A tua expressão corporal vai mudar. E talvez é muito provável que isso não te favoreça numa entrevista de emprego. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Eu estou usando a entrevista de emprego um exemplo, mas isso acontece nos seus relacionamentos, com a sua família, no trabalho, com seus amigos. Então isso é muito forte, é uma convicção, é uma certeza que você está dando, mas faz parte do teu mindset. Por isso que ele vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso para todas as áreas da vida. Isso é muito sério, gente. É muito importante a gente entender. Agora eu vou fazer um outro exercício com você, tá bom? Pega esse papel, pega essa caneta e eu vou te trazendo algumas afirmativas. Eu quero que você responda aqui junto comigo, tá? Só pra gente entender como é que tá o teu mindset agora comigo aqui. Responde verdadeiro ou falso, tá bom? Então vamos lá. Primeira informação aqui. Acredito que minha inteligência e habilidades são aprendidas. Para você, essa frase é verdadeira ou é falsa? Tá bom? E sempre assim, gente. Não é o que você gostaria de acreditar, tá? É o que você vive de verdade. Quanto mais verdadeiro você for aqui, melhor. Próximo. Vejo que o esforço me torna inteligente e talentoso. Então, quando você se esforça, você fica mais inteligente e talentoso? Verdadeiro ou F? Responde aqui pra gente. Vamos lá. Próximo. Abraço os desafios, mesmo que eles possam revelar minhas fraquezas. Seja sincero aqui, tá? Você é do tipo de pessoa que abraça desafio, mesmo
se eles revelam as suas fraquezas, verdadeiro ou falso. Próxima frase que eu quero que você avalie aqui junto comigo. Tenho facilidade em identificar e trabalhar minhas limitações. Verdadeiro ou falso? Você tem facilidade de identificar suas limitações, seus pontos fracos, de trabalhar eles, ou para você isso é mais difícil? Tá, isso que você tem que avaliar. Vamos lá. Verdadeiro ou falso, tá? Próximo item. Me sinto inspirado pelo sucesso dos meus colegas. Verdadeiro ou falso? Você olha o teu colega e fala, puxa, que legal, que bom que ele tá crescendo. Ou não. Próximo ponto que eu quero que você coloque verdadeiro ou falso. Diz assim, ó. Enxergo o meu valor independente do resultado que eu produzo. Então, por exemplo, você não conseguiu atingir as metas da sua empresa. Você consegue, mesmo não atingindo, identificar o seu valor ou não? Para você isso é muito difícil, você se sente super desmotivado e acha que você não presta. Sabe aquelas coisas? Verdadeiro ou falso aqui. Vai lá. Tudo bem? O que acontece? Todas as afirmativas que você respondeu V, a gente pode dizer que essas afirmativas têm a ver com o que a gente chama de mindset de crescimento. Já vou te explicar o que é. E todas as afirmativas que você colocou F tem a ver com o teu mindset, que a gente chama de mindset fixo. Na verdade, a gente tem um pouco dos dois. Eu já vou te explicar o que eles são e o que ele pode impactar na sua vida, tá bom? O que acontece? Vou te levar para um outro exemplo para você lembrar lá da época da escola. Isso é muito comum acontecer. Quer ver? Deixa eu passar aqui o meu slide. Aqui, vamos lá. Então, olha, até trouxe essa figura aqui para te resgatar sua memória, tá? Mas vamos imaginar que você recebe o resultado de uma prova, tá? E aí acontece o seguinte, tua nota é 4, valendo 10 a prova. O que você pensa? Lembra de você lá na escola. 1, preciso trabalhar no conteúdo. Ou 2, fui mal na avaliação. Quando você recebia a prova e você não ia bem, você pensava, puxa, eu preciso estudar mais. Ou você pensava assim, puxa, não sou bom o suficiente em matemática. O que normalmente a gente aprende, pelo menos na minha época, né? A gente acreditava, e eu escutei muito isso, que os alunos que não iam bom, por exemplo, em português, eles não eram bons em português. Não é que eles tinham que se esforçar em português, eles não eram bons, ou não eram bons em matemática. Aí a gente colocava um rótulo, aí você acreditava nesse rótulo e ponto, bingo. Aconteceu o teu mindset fixo, que a gente chama, né? Vou te explicar a diferença. O que acontece? Existem pessoas, e a Carol Dweck faz toda essa pesquisa e traz esses conceitos pra gente, enquanto eu for falando você vai identificando o teu, tá? Pra gente poder trabalhar isso posteriormente, nessa aula e em outras aulas também, tá? Isso é bem importante. Então vamos lá, o que acontece? Mindset fixo. Pessoas que têm um mindset fixo, como o nome diz, é mais fixo, é mais fechado mesmo. Elas acreditam que a inteligência e a habilidade são natas. Então é como se você não fosse bem na prova de matemática. Se você tem um mindset fixo, você diz assim, puxa, não sou bom em matemática. Não nasci com esse talento. E aí você fecha isso na tua vida e você decide, você nunca vai ser bom em matemática. Você tá entendendo? Pessoas de mindset fixo têm dificuldade em ver as próprias limitações. Então é o tipo de pessoa que ela não se conhece o suficiente e ela tem grande dificuldade de ver aquilo que ela não é boa, porque isso afeta diretamente o ego dela. Então, em vez de... ela sofre com isso. Então, para não sofrer, ela nem olha para aquilo que ela tem de negativo. Conhece pessoas assim? Que todo mundo percebe que a pessoa tem um ponto a melhorar, menos ela, e ela se recusa a acreditar nisso, que o mindset dela tá fixo nisso. Tá? Ela não olha, não vê mesmo, tá? Outra situação do mindset fixo
São pessoas que evitam desafios por medo de revelar as suas fraquezas. Então, são pessoas que elas não entram numa partida, num jogo, e a gente pode entender aqui jogo da vida, porque elas têm medo de revelar as suas fraquezas. Se ela não tiver certeza que ela vai ganhar, ela nem entra. Você tá entendendo como o ego aqui, ele acaba sendo muito forte? Pessoas de mindset fixo não crê que o esforço possa gerar mudança. Então, puxa, se eu não sou tão bom em matemática assim, eu nem vou me esforçar, porque não vai adiantar, eu não sou bom mesmo. Está entendendo? E pessoas de mindset fixo encaram os problemas sem esperança de resolver. Puxa, já tenho um problema, eu não vou conseguir dar conta. Sabe aquela pessoa que ela é mais pessimista mesmo? Ela nem entra, ela acha, na verdade, que aquela condição, o pessimista, né? Ele acha que aquela condição que ele está vivenciando, ela é permanente e ele não tem oportunidade de mudar. Então, ela fica preso nisso e ela não consegue, obviamente, se desenvolver porque está fixo nessa ideia. Tá entendendo? Então, o que acontece? Se eu tenho um mindset fixo, alguns tipos de pensamento fixo, algumas crenças que se encaixam aqui, eu vou ter dificuldade de atingir sucesso nas mais diferentes áreas da vida, porque eu tô acreditando que meu esforço não vai me levar a nada, que eu não nasci para isso ou para aquilo, eu não vou entrar em nada porque eu tenho medo de perder, então eu não vou aprender. Você tá entendendo? Porque a gente aprende muito através dos nossos erros. Só que se eu nem entrar, como é que eu vou aprender? Então, é uma pessoa que ela acaba se limitando em muitas áreas da vida dela. Difícil de crescer assim, tá? Agora, o contraponto é o mindset de crescimento. Então, o que acontece? São pessoas que acreditam no desenvolvimento da inteligência e das habilidades. Então, puxa, se eu não nasci bom em matemática, eu posso sim desenvolver a matemática na minha vida. Ela acredita nesse desenvolvimento. E olha, eu vou te contar uma coisa, tá? Hoje já existem várias pesquisas que mostram que isso é uma verdade. Que sim, não é só um pensamento não, tá? Que sim, se você não nasceu com um talento nato, você pode sim desenvolver qualquer habilidade que você queira desenvolver, tá? Então, isso é possível. É um mindset de crescimento. Imagina uma pessoa que acredita que se ela não é boa em matemática, ela pode desenvolver. Se ela não é boa em oratória, se ela não é boa em comunicação, ela pode desenvolver. Olha o quanto que ela cresce na carreira dela, na liderança, na vida. Você tá entendendo? Ó, pessoas de mindset de crescimento buscam aprendizado para superar as limitações. Então, puxa, se eu não sei, se eu não conheço tal coisa, eu vou buscar aprender para não ficar preso nisso. Se eu não entendo de matemática, eu vou buscar aprender de matemática. Se eu não entendo de liderança, já que eu conquistei um novo cargo, eu nunca aprendi a respeito disso, eu vou buscar fazer curso de liderança para eu aprimorar essa minha habilidade. Olha a diferença de pensamento, gente. Olha o que leva uma pessoa, né, que acredita que ela pode desenvolver, que ela pode aprender. Nossa, o desenvolvimento dela é constante, na vida dela vai muito longe. Outra questão do mindset de crescimento. A pessoa abraça os desafios e encara as falhas como um aprendizado. Então, já que eu não sei, se eu errar, eu vou aprender. Né? Como o Thomas Edison, né, que eu já usei em outras aulas. Puxa, não sei fazer a lâmpada. Eu vou tentar, até eu aprender a forma certa de fazer a lâmpada. É como um jogador de futebol. Eu vou chutar a gol para eu aprender e trabalhar o melhor chute a gol, para que eu ganhe a partida. Você tá entendendo a diferença? Olha como isso é forte. Outro aspecto, mindset de crescimento, pessoas que têm esse mindset, elas veem o esforço como um caminho da excelência. Olha que lindo isso. Então quer dizer que se eu me esforçar, se eu treinar, eu vou ficar excelente em qualquer coisa que eu queira ficar. E sim, gente, já me cansaram de ver falando sobre isso, né? O treino é a mãe de toda habilidade. Então, se você se esforçar, você chega aonde você quer chegar. Olha que eu acho linda essa teoria, acho linda essa prática, porque mostra como o ser humano é capaz de potencializar a sua máxima versão, que é o que eu venho falando aqui na escola, né? Por isso a escola você mais, porque é possível sim você ser mais
através do teu esforço e sim, você vai chegar à excelência, tá? Mindset de crescimento enfrenta os problemas com entusiasmo. Então, por exemplo, uma criança que está resolvendo um quebra-cabeça. Ela vai, se ela tem um mindset de crescimento, ela vai buscar resolver esse problema com entusiasmo, com alegria. Ela não vai ficar chicoteando, ai meu Deus, eu errei, eu não sei onde é que tá tal peça. Muito pelo contrário, ela vai se divertir fazendo tudo aquilo que ela sabe que no final vai dar certo. Então ela vai enfrentar o problema com entusiasmo para querer resolver esse problema. Tudo bem? O que acontece? Olha que interessante, foi feita uma pesquisa, né, numa escola no Chile com 160 mil alunos e avaliaram esses alunos, né, através de perguntas, se esses alunos tinham mindset fixo ou mindset de crescimento, tanto na língua deles, né, no espanhol, quanto aqui na matemática. E olha o que apresentou essa pesquisa. Que os alunos, né, aqui é mindset fixo, tá? O que tá nessa linha. E aqui, onde tá pontilhadinho, é o mindset de crescimento. Você veja a diferença que tem quando a criança tem um mindset fixo tanto na língua delas e em matemática, o quanto ela acreditar que é possível, o acreditar no processo de aprendizado, o acreditar no esforço, leva as crianças a tirarem notas mais altas. Eu sempre digo, gente, isso, né, vou abrir a câmera aqui para mim que eu quero olhar no teu olho. Isso deveria ser ensinado nas nossas escolas, né? Ou nós, você que está aqui comigo, sai dessa aula, sai desse encontro e ensina seus filhos, ensina sua família, ensina os seus liderados a trabalharem um mindset de crescimento. Eu vou te dar algumas ferramentas na aula de hoje para você fazer isso, mas isso é sério. Eu fiquei muito feliz, eu quero até compartilhar com vocês aqui no slide. Eu estava, esses tempos mesmo, trabalhando com uma cliente minha, e essa minha cliente, ela mora na Austrália, né? E a gente falando sobre mindset, ela me traz na outra sessão essa foto. E essa foto ela tirou na escola do filho dela. E olha que legal, gente, na escola do filho dela, tá? O filho dela, se eu não me engano, tem 7 anos, tá? Eles estavam ensinando sobre o mindset, né? Sobre o aprendizado, ó. E eles ensinaram, lógico, de uma forma muito lúdica, né? Mostrando para a criança, olha o pensamento da criança. I can do it. Então, a criança que pensa, eu posso fazer isso, é como se ela passasse por uma ponte para ela aprender mais rápido. Outra criança que tá aqui na ponte, né? Too easy, super fácil, ó. Ela tá acreditando que é fácil, que ela consegue, ó. I did it, né? Quando ela termina, eu fiz isso, eu aprendi algo novo. E a criança que pensa, né? This is getting hard, então, puxa, isso tá ficando difícil, eu tô descendo, isso tá impossível. Olha como a criança vai descendo no processo de aprendizado. Isso estava ensinando na escola, tá? E aí quando ela começa a acreditar, I can do this, eu posso fazer isso. Isso está ficando mais fácil. Ela vai subindo aqui esse buraco para ela poder aprender. Então eu digo assim, né? Algumas escolas no mundo já entenderam a importância de passar esse conhecimento e trabalhar o mindset nas próprias crianças para que elas aprendam mais fácil e para que elas atinjam o sucesso não só no processo de aprendizado, mas como na vida. Olha que bacana isso, né? Então, fica aqui a dica para todos nós, né, que a gente possa não só aprender aqui na escola Você Mais, mas também que a gente possa compartilhar com as nossas crianças, com a nossa família, a importância da gente ter esse mindset de crescimento. Tá bom? E como é que isso funciona? Isso funciona com criança, mas isso funciona nas lideranças também. Então, se você é um líder, se você tem uma equipe, presta atenção nisso. Você sabe que a Carol Dweck, ela fez uma pesquisa também com líderes em empresas, né, para entender qual era a diferença.
Será que se eu tiver um mindset de crescimento, eu vou ter determinado tipo de resultado? E será que eu tiver um mindset fixo, eu vou ter outros resultados? E olha o que ela descobriu. O que leva as empresas ao sucesso ou ao insucesso está ligado à forma como pensam e agem os seus líderes. Olha como isso é importante. E olha, gente, eu vou te dizer, esse ano e o ano passado foi os anos que eu mais ministrei palestras para líderes a respeito de mindset. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada por essas empresas todas que eu atendi, feliz pela empresa poder compartilhar um conhecimento tão rico nas lideranças. Muito, muito bacana. O que acontece, né? Você não pode ter uma liderança positiva com uma mente negativa. Faz sentido para ti? Né? Como é que eu vou liderar a minha equipe positivamente se eu não tenho uma mente favorável para isso? Não é à toa que as empresas hoje estão buscando desenvolver o mindset dos seus líderes. Por quê? O que acontece? Líderes com mindset de crescimento não se preocupam com o ego. E a gente sabe que na área de liderança tem muito ego. Acreditam ao time o sucesso merecido e cercam-se de pessoas mais capazes que elas. Sabe por quê? Porque esses líderes que têm mindset de crescimento querem aprender com outras pessoas. Querem não disputar com a sua equipe, mas trabalhar numa forma muito colaborativa. Você tá entendendo? Ó, progridem com base na confiança, na ética e no caráter, e não por meio de golpes, subterfúgios ou diminuindo e desprezando os outros. Não são obcecados pelo cargo ou pelo poder, mas obcecados no resultado e nas pessoas. Olha que interessante isso. Conhece líderes assim que têm um mindset de crescimento? Agora, também, do contrário, a gente também encontra mindset fixo em líderes. Então, o que acontece? Líderes de mindset fixo consideram-se superestrelas e gênios do time. Conhece pessoas assim? Enquanto os outros são meros ajudantes. Acreditam que sem eles a empresa irá à falência e a utilizam para engrandecer. Consideram-se seres superiores e possuem crenças do tipo sou bom mesmo, não preciso melhorar em nada ou não preciso de ninguém. O que a Carol Dweck descobriu nessas pesquisas com líderes, né? Principalmente em empresas americanas, que líderes com mindset fixo, eles trazem resultados. Só que acontece, quando eles saem da empresa, a empresa cai o faturamento, cai o lucro, a empresa muitas vezes vai à falência, porque esses líderes não pensavam na organização como um todo. Esses líderes pensavam apenas neles, no cargo deles, em aparecer né, nas melhores revistas americanas, porque o ego deles falava muito mais alto do que a própria liderança e a própria influência positiva. Tudo bem? Então, isso pode afetar sim e pode prejudicar uma empresa como um todo. Agora, você pode estar se perguntando, Mari, mas é possível, né? Puxa, eu tenho um pensamento muito enraizado, já faz muitos anos. É possível mudar o mindset? A minha resposta para você é sim, é possível. E se você identificar um mindset fixo que está te atrapalhando, agora é hora, inclusive, na escola, você rever isso para que você possa prosperar nas diferentes áreas da vida. Vamos ver como é que a gente faz isso, então, juntos? Vamos lá. Como é que eu posso desenvolver, então, o meu mindset de crescimento na minha vida? Vamos lá. O que acontece? Eu trouxe aqui algumas dicas, tá? Primeira coisa é você entender que falha é um aprendizado. Por que eu tô te dizendo isso? Que eu conheço muitas e muitas pessoas que erram e ficam se culpando enormemente pelo erro, e eu não devia ter errado. E na verdade, gente, vamos entender assim, todo ser humano erra. E você tem que entender que a tua falha é um aprendizado, é uma forma que você já sabe de não fazer igual. Então, o que você precisa entender? Começar a internalizar isso principalmente, tá? O fracasso é um fato
e não uma identidade, que daqui a pouco a pessoa está acreditando que ela é uma falha. Nada disso. O fracasso é um fato que acontece e não uma identidade. Primeiro ponto para você começar a trabalhar teu mindset na tua vida. Outro ponto, transforme conhecimento. Então, o saber se perde se não tivermos ação em prática. Assistir uma aula, tá aqui comigo na Escola Você Mais, lê um livro, viu um vídeo no YouTube, pega esse conhecimento e parte para ação. Assim você vai trabalhar o teu desenvolvimento e o teu crescimento, inclusive o teu mindset de crescimento. Não deixa só aqui, tá bom? Outro ponto para você trabalhar aí. Elimine seus rótulos. Para de reclamar de você. Errou? Aprenda com o erro e bola para frente. Eu conheço pessoas que dizem assim, meu Deus, eu não devia ter errado, e fica se rotulando, sou uma burra mesmo. Já viu pessoas que falam isso para elas mesmas, né? Qual que é o problema disso? Você fica dizendo, eu sou uma burra, sou uma burra, sou uma burra, tudo de ruim acontece comigo. Você começa a entender isso como uma convicção, e uma convicção, lembra que eu expliquei, é uma verdade para você. Então, muito cuidado com isso. Tire esses rótulos de uma vez por todas. Cuidado com a comunicação que você tem com você mesmo, porque a nossa comunicação, guarda isso, é tão importante, vai determinar a qualidade da sua vida. Se você tiver uma comunicação positiva com você mesmo, isso vai te levar a lugares incríveis e positivos. Agora, se você tiver uma comunicação que te limita, como você colocar rótulos, por exemplo, você só vai para trás, não para frente. Tudo bem? Então, tira rótulo. Agora que você assistiu essa aula, então, acabou isso na tua vida. Se você se perceber, conversa com seus pensamentos, corta ele e muda isso, tá? Quero que você converse com você de uma forma muito positiva, com muito amor, tá bom? Outro ponto que você pode trabalhar é busque por inspirações, olha que legal. Procure pessoas que você admira, até para que você possa se inspirar nelas. Então, por exemplo, puxa, Mari, eu quero desenvolver a minha comunicação. Eu não sou uma boa oradora, eu não consigo falar em público. Não tem problema. A maior parte das pessoas no mundo não gostam de falar em público. Você sabe que, só para você ter uma ideia, as pessoas têm mais medo, segundo pesquisas, tá? De falar em público do que medo de morrer. Olha como isso é forte. Então, o que você pode fazer? Se você tem dificuldade de falar em público, busca uma inspiração, busca alguém que você acha que se comunica legal, busca se inspirar nessa pessoa. Não é imitar, sabe? Porque toda imitação é um fracasso, você nunca vai conseguir isso. Mas é se inspirar para você aprender, para você crescer com essa pessoa que já atingiu aquilo que você quer atingir. Isso ajuda bastante, tá? Assim você vai conseguir trabalhar o teu mindset de crescimento. Ó, outro ponto. Lembra sempre que, guarda essa, hein? O esforço é a chave. Então, o sucesso vem da sua mente. Vou ler de novo. Essa merece, né? O sucesso vem da sua mente. Eu vou ler mais uma vez para guardar isso. O sucesso vem da sua mente. Então, o que eu quero te dizer com isso? Aprimore-se, cresça e evolua constantemente. Já ouviu o termo lifelong learning, que a gente vê hoje que é o profissional que nunca para de crescer e se desenvolver? Isso é mindset de crescimento, tá? Outro ponto. Como desenvolver, então, o teu mindset de crescimento se você é líder na sua gestão, ou se você não é, na tua gestão no ambiente de trabalho, tá? Algumas dicas aqui que eu trago para você também. Gente, utiliza as críticas como subsídio para você evoluir. Porque o que eu percebo? As pessoas correm de feedback. Porque... Olha, aceite os feedbacks, aceite as críticas como uma informação que vai ajudar o teu crescimento e o teu desenvolvimento. Ponto. Feedback é isso. É uma ferramenta que eu utilizo para aumento de performance. Olha que interessante. Então eu coloquei assim, ó, aprenda a receber feedback. Não encare as críticas
como uma forma de ofensa pessoal. Pelo contrário, esteja aberto para ouvir, dê voz à sua equipe e saiba filtrar as informações com o objetivo de aprimorar cada vez mais o seu modelo de gestão. Ponto. Isso é o mindset de crescimento. Outro ponto importante, número 2, encare os desafios como oportunidades de aprendizado. Olha só, se há uma certeza no mundo dos negócios, é a de que os desafios sempre vão aparecer. Eu tenho certeza, você que está assistindo essa aula, todo dia você tem um desafio na tua gestão, todos os dias. Conforme Dweck, o gestor com uma mentalidade de crescimento é aquele que encara os momentos difíceis de frente e toma decisões assertivas, cientes de que, na pior das hipóteses, o eventual erro será uma oportunidade de aprender e de evoluir. Então, entenda as crises e os desafios como oportunidade. Sempre se pergunte, puxa, tudo bem, estou numa crise, o que eu posso aprender com isso? Aprenda e bola para frente. Um outro ponto é, nunca pare de se desenvolver. Ah, Mari, eu escutava muito, né, quando eu era coordenadora, eu fui coordenadora durante uma época numa faculdade que era, a gente chamava de Núcleo de Desenvolvimento Discente. E aí os alunos vinham muito para mim e falavam assim, professora Mariana, agora que eu tô me formando, quero mais nem saber de estudar. Eu olhava para eles assim, olha, agora é a hora que você mais vai estudar. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser crescer, se você quiser se desenvolver, gente, nunca pare de se desenvolver. Então, embora seguros de si, gestores com mindset de crescimento estão sempre procurando evoluir. Assuma, olha que legal isso, uma posição de humildade e entenda que sempre é possível aprimorar mais suas habilidades como gestor e como ser humano. Siga estudando e certifique-se de pessoas, cerque-se de pessoas que contribuam para a sua formação intelectual e pessoal. Então, busque estar no meio de pessoas com que você possa aprender e se desenvolver. Seja humilde o suficiente para estar no meio dessas pessoas aprendendo. Olha que bacana. Assim, você exercita o seu mindset de crescimento. E Mari, o que eu faço então com a minha liderança? Como é que eu posso desenvolver isso com a minha equipe? Se você é líder, aqui vão algumas dicas para você também. Vamos lá então. Apoie a participação da sua equipe. Você pode, aqui um exemplo, tá? Adotar uma caixa de sugestões e solicite contribuição dos colaboradores. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, quando elas participam de um processo decisório, elas ficam muito mais engajadas. Então, líder, às vezes você já tem até ideia, segura essa ideia para você, deixa o teu time falar, porque eles falando, dando sugestão e você trazendo essa sugestão pro dia a dia, vai ajudar muito no engajamento, no comprometimento deles, lembra sempre disso. Outra coisa importante, elogie e reconheça os profissionais pelos esforços e realizações e não pela inteligência nata. Olha que interessante isso. Você sabia que até num feedback positivo que você for trabalhar com a tua equipe, é muito mais forte, vale muito mais você elogiar o esforço. Então, por exemplo, a Mariana, eu sei que ela tem dificuldade de comunicação, mas numa reunião ela se comunica bastante e eu sei que ela está se esforçando. Essa é a hora de você dar um feedback positivo, porque isso vai acentuar, você vai acentuar essa competência nela, essa habilidade e esse esforço. Agora, se a Mariana já tem facilidade de se comunicar e você elogia ela sem se esforçar, às vezes ela pode até parar de deixar de fazer isso, porque para ela é tão comum, tão fácil, você tá entendendo? Então, elogie o esforço, ele é mais efetivo. Isso eu tô falando de liderança, mas eu posso estar colocando isso em outro cenário e colocando para dentro da tua casa. Quando você é pai, quando você é mãe, você também está exercendo o papel de liderança. Você também pode aqui, ó, apoiar a participação, você também pode reconhecer o esforço do seu filho e não uma inteligência nata, porque você sabe que isso vai fortificar muito mais, tá? Outro ponto que você pode trabalhar, ó, aceite os erros de sua equipe
Como parte do aprendizado, corrija-os e melhore junto com eles. Porque se você criar uma cultura onde não pode errar, onde tudo que a criança, agora levando para a liderança de casa, né, tudo que a criança faz, né, você critica, muito cuidado com isso. Aceita o erro como um aprendizado e ensina a fazer certo. Corrija e melhora junto. Se coloca à disposição, isso é bem importante, tá? Incentive a expressão da gratidão, de olhar para as coisas boas, de olhar para as coisas positivas. Isso você fortifica o pensamento positivo e olhar para essas coisas positivas. Isso fortalece pensamentos que vão enriquecer, tá? Até as emoções, né, mais positivas também. Quando a gente sente gratidão, a gente desperta emoções mais positivas, consequentemente a gente é muito mais feliz e consequentemente a gente produz muito mais. Crie oportunidades de crescimento dentro da própria cooperativa, da própria empresa, da própria casa que você está inserido, em qualquer sistema. Crie oportunidades para as pessoas poderem crescer, progredir na carreira. Foque no desenvolvimento contínuo do time e não só em talentos inatos, né? Busca trazer desenvolvimento de diferentes habilidades, não só no teu time, mas em você também, isso é bem importante. Fomente relações interpessoais positivas também, isso vai ajudar muito a questão do mindset. E haja como um coach. O que é um coach? É aquele líder que desenvolve pessoas. E quando eu falo de liderança, já entendeu que eu tô falando na tua casa também, né? Então, trabalha o desenvolvimento da tua equipe, tá? Lembra sempre disso, as pessoas não vêm prontas. A gente vai desenvolvendo elas conforme o caminho delas e o nosso caminho também. Tudo bem até aqui? E para finalizar, eu quero compartilhar contigo a filosofia do sucesso do Napoleon Hill, que eu gosto muito e tem muito a ver com mindset. A filosofia do sucesso diz o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela nossa intenção e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você o será. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Eu acho tão lindo, eu queria finalizar essa nossa conversa com a filosofia do sucesso, muito conhecida do Napoleon Hill, que fala muito sobre mindset, que fala muito sobre acreditar nas coisas que você quer e principalmente acreditar em você. Então, reflete muito sobre essas questões que a gente conversou nesse nosso encontro de hoje. Busca trazer diariamente para você pensamentos positivos, pensamentos fortalecedores a respeito das coisas. Você viu aqui algumas oportunidades de você usar o mindset de crescimento, de trabalhar o desenvolvimento dele na sua vida pessoal, na sua gestão e na sua liderança. Como material complementar da aula, eu vou deixar aqui, você pode baixar esse material, uma autoavaliação mais específica, mais do que essa que a gente fez com os slides aqui, para você identificar como é que está o teu mindset, para que você possa ampliar cada vez mais o teu mindset de crescimento. Então, hashtag foco nas ações, hashtag faça acontecer, e a gente se encontra nas próximas aulas.